Jornal da Manhã. Entrevista. 8h08. Nosso contato neste momento é com a médica infectologista, a doutora Naíma Salum Fontana. Bom dia, doutora Naíma. Obrigada por atender a reportagem da Jovem Pan. Bom dia, obrigada pelo convite. E é muito bom estar participando aí para poder compartilhar informações com vocês. Doutora Alana falando aqui, desde já agradecemos por aceitar o nosso convite para participar do Jornal da Manhã. Nós vamos falar aqui diversos assuntos, entre eles a respeito da varíola dos macacos, que vem sendo alvo aí, inclusive, de fake news. Nós vamos pedir para a senhora esclarecer esse assunto conosco, mas antes eu gostaria de pedir para que a senhora fizesse uma análise hoje da Covid. Hoje a campanha de vacina já com a 4ª dose para quem tem acima de 30 anos, crianças são vacinadas e depois que a população passou a ser imunizada, nós vimos o número de contágio, internações e mortes cair. Isso é fato, isso é comprovado com os dados das prefeituras, governos que mostram essa queda. Gostaria de saber da senhora se a senhora poderia comentar hoje qual é o perfil daquela pessoa que é internada ou então que morre quando é contagiado com o vírus da Covid. Bom, então com certeza, né, a vacinação ela tem esse êxito, né, que já era esperado. Temos o controle aí da pandemia e hoje os casos graves que evoluem para óbito estão se restringindo àqueles pacientes imunossuprimidos, né, e extremos de idade. Então, crianças muito pequenas, recém-nascidos e idosos. E os imunossuprimidos, né, portadores de neoplasias oncomatológicas, portadores de neoplasia de órgão sólido, transplantados, invariavelmente respondem de forma frustra à vacinação, né? Então, essa população não responde bem ou não foi vacinada, né? Como é o caso das crianças menores. Então, é a população que nós vemos, né? Está agora evoluindo da forma grave, óbito. Graças a Deus, nós temos visto cada vez menos, né? Então, o Covid, ele passou já, né? Nós podemos dizer, de uma pandemia para uma endemia, né? Casos vão continuar chegando, porém de uma forma muito mais esporádica e controlada. Não daquela forma caótica, né, que nós vivemos em 2020 e 2021. Então, no caso, endemia, a senhora poderia explicar para nós? Nós saímos, então, de uma situação pandêmica, ou seja, mundial a respeito da doença, e agora endemia, o que seria? A endemia é a presença, né, é o aparecimento esporádico dos casos, assim, é quando aquela doença já se estabeleceu naquela comunidade, naquela população, naquele país, né? Ela está ali, mas de uma forma controlada, né? Dentro de padrões controlados que o serviço de saúde consegue albergar, consegue atender de forma adequada. Um exemplo é a influenza, né? A influenza é um vírus endêmico no nosso país, né? A dengue também é uma endemia, o chikungunya é uma endemia. Então, são vírus que estão aí e, invariavelmente, podem variar ou não com as estações do ano, como é o caso da influenza, que é mais prevalente nas estações frias, né? Mas não caracteriza um surto, né? Dentro de padrões normais, vamos dizer assim, que agora a gente vai entender como o Covid vai se comportar na nossa comunidade de forma normal. Então, isso é mais ou menos uma definição de endemia. Para um futuro breve, a senhora acredita que é possível erradicar a Covid ou ela chegou mesmo para ficar? Vai ser preciso nós o vacinarmos todos os anos, como já estamos fazendo, né? De meses em meses aí a gente tem de renovar a nossa imunização por meio da dose. Como que a senhora acredita que pelos próximos anos a gente vai reagir com a Covid? O vírus SARS-CoV-2, ele não tem características que o tornam erradicável, tá? Então, vou explicar por quê.
Então, a varíola comum, quando ela foi erradicada, né, em meados de 1980, ela tinha características que a tornam um vírus erradicado. E quais são essas, né? Um estado de imunidade permanente, então, você, entre aspas, pega aquela doença e não pega mais. É o caso, por exemplo, do sarampo, né? Você pega uma vez na vida e não pega mais. Ter uma vacina eficaz e duradoura. Nós temos uma vacina eficaz no caso do SARS-CoV-2, mas ainda não é duradoura, ainda é muito, né, muito cedo. Ainda estamos tendo que ter novas doses até a indústria farmacêutica, a indústria conseguirem ter uma vacina adequada e duradoura. Outra coisa é ter uma doença facilmente reconhecível. O SARS-CoV-2 ele não tem essa característica, principalmente nos casos oligossintomáticos e assintomáticos, né? Então, o paciente que é assintomático, oligossintomático, ele se torna um portador e ele transmite, ele não se isola, né? Então, ele acaba transmitindo. E a outra coisa também que torna o vírus potencialmente erradicável é não ter um reservatório animal. Nós sabemos que na varíola comum não havia reservatório animal, varíola comum transmitida exclusivamente entre humanos, né, diferente agora da monkeypox, mas o SARS-CoV-2 ele fez esse jump, né, aí dos animais para nós, né, do pangolim, do morcego, né, essa mutação, e ainda então é uma dúvida que paira, né? Nós temos ou não possibilidade de erradicar esse vírus? Eu acredito que não, tá? Por causa da questão, principalmente, de não conferir imunidade permanente. Essa questão das reinfecções. Então, eu acredito que nós teremos que lidar com esse vírus aí por alguns anos, né? Ou, pelo menos, por um tempo indeterminado. Entendi, doutora. Nós conversamos com a doutora Naíma Salum Fontana, infectologista, aqui no Jornal da Manhã. Doutora, a respeito da vacinação, com essa queda de casos, de mortes, muda algo em relação à prevenção? Antes, até março, nós estávamos usando máscara, sempre que nós agora vemos o hábito de vários estabelecimentos com álcool em gel sendo fornecido aí para quem chega nos locais. Muda algo em relação à prevenção da Covid no atual momento que estamos com essa vacinação, a 4ª dose, no caso? Você quer dizer em relação ao uso de máscara? Isso, uso de máscara, álcool em gel, não ficar em locais aglomerados, nós podemos ficar mais confortáveis realmente, ou a senhora indica algo? Eu acredito que as medidas de prevenção individual devem ser mantidas, né? Especialmente pensando nesses grupos mais frágeis que não estão vacinados ou respondem de forma inadequada à vacinação. Então, você pode pegar o SARS-CoV-2 e você pode ficar bem, mas invariavelmente você pode passar para alguém que não vai ficar tão bem, né? Então, eu acredito que as medidas de precaução individual devem ser mantidas quando possível. Certo, vamos mudar agora para a varíola dos macacos. Sorocaba está aí já com cerca de 15 casos confirmados da doença. Aqui na região metropolitana de Sorocaba são cerca de 22 e no Brasil cerca de 2.800 casos confirmados. A varíola dos macacos ela tem sido alvo, doutora, de fake news. Desinformação que leva as pessoas a crerem em algo que às vezes nem existe e elas arriscam a própria saúde por conta dessa fake news. O que a gente pode desmistificar já no início a respeito da doença para que as pessoas realmente saibam que de fato acontece? Eu acho que a principal fake news que a gente tem que desmistificar de uma vez por todas é que algo que eu tenho ouvido, que eu vou replicar, mas eu acho extremamente inadequado e necessário, é falar que é uma doença de gays, né? Uma doença de homens que fazem sexo com homens. Eu ouvi até o termo peste gay, né? Esses são termos extremamente pejorativos e mentirosos, né? Aconteceu de alguém com uma orientação sexual, né, diferente do que algumas pessoas aceitam, ter adquirido esse vírus, né? E ele
pessoas HSH convivem mais com pessoas HSH. Então, isso começou numa comunidade, mas poderia ter começado em outras, né? Poderia ter começado em crianças, em mulheres, em idosos, né? Então, todos estão suscetíveis ao monkeypox, todos. Independente de orientação sexual, idade, religião, credo, né? Nós sabemos que a transmissão é através de gotícula, menos, né, através de gotícula, porque é um vírus grande, com uma cápsula grande. Então, o contato prolongado, próximo e prolongado, é mais incutido na transmissão, né? E aí, a relação sexual ela se torna o principal ato onde se ocorre um contato próximo e prolongado, né? Então, por isso que está se falando muito da questão das relações sexuais. Mas isso tem que ser desmistificado, né? Eu fiz um diagnóstico semana passada num casal heterossexual, tá? Os dois estavam com lesões, então ninguém está livre desse vírus, né? Acho que é a primeira coisa que tem que ser deixada bem clara. Tá certo, doutora. E a respeito agora do diagnóstico, como que ele é feito e quais são os sintomas da varíola dos macacos? Inicialmente, começa com um quadro inespecífico, né, de febre, dores no corpo, na cabeça, calafrios, o paciente se sente muito exausto. Isso pode durar, em média, 3 dias, tá? É importante enfatizar que esses sintomas são comuns a muitas outras doenças virais e bacterianas, tá? Então, é importante a história epidemiológica de algum contato íntimo e prolongado com alguém suspeito, ou a ida a algum evento onde tenha tido circulação de muitas pessoas, né? Como foi o caso que eu peguei a semana passada. Daí, na segunda fase, aparecem lesões na pele em várias regiões do corpo. Pode aparecer na boca, nas mãos, nas regiões genitais, na região anal, e evolui em 5 estágios. Primeiro, elas surgem como manchas vermelhas, que a gente chama de mácula, sobre as quais crescem bolhas, são as pápulas, que ficam com secreção amarelada. Depois, no terceiro estágio, que evolui para pústula. E, em seguida, essas bolhas se rompem e formam casquinhas, crostas, que podem até parecer uma necrose, fica pretinho, né? Fica uma região escura onde estava a pústula. E depois ela se cura. Esse processo de aparecer a primeira mancha, sumir tudo e ficar sem lesão, leva em média de 2 a 4 semanas normalmente. Durante todo esse período, o paciente está transmitindo através do contato com as lesões, suas secreções ou materiais inertes contaminados. Isso é muito importante no monkeypox. Os materiais contaminados podem albergar o vírus por semanas, tá? Semanas. Ele é um vírus muito estável em superfície, diferente do SARS-CoV-2, que dura alguns dias, tá? Então, é muito importante a questão dos fomites, que a gente chama, né? Lençol, toalha, talheres, prato, tudo isso pode transmitir o monkeypox se for compartilhado entre pessoas da mesma casa. Deixar isolado, então, quem estiver contagiado, fazer o isolamento domiciliar, separar tudo que usa e não manter contato aí com os outros familiares ou, inclusive, pessoas do trabalho e tudo mais, né? Exato, isso mesmo, perfeito. Tá certo. A respeito do tratamento, como que é feito, doutora? Então, o tratamento, nós não temos um tratamento específico aqui no Brasil. Então, ele é baseado em controle de sintomas, né, sintomáticos e suporte clínico. Nos Estados Unidos, nós temos alguns remédios autorizados que são utilizados para varíola comum. O Cidofovir, o Tecovirimat, o Brincidofovir, que estão aprovados lá, né? Mas a gente não tem aqui no Brasil. É importante também evitar o uso de AS, ácido acetil salicílico, tá? Não pode ser utilizado no período que estiver com a doença, tá? Então, infelizmente, nós não temos um tratamento específico aí.
Tá certo, nós conversamos com a doutora Naíma Fontana, infectologista. Doutora, mudando já de assunto novamente, eu acompanho a senhora pelas redes sociais, a senhora abastece sempre seu Instagram, Facebook, com informações, prestação de serviço, utilidade, tudo a respeito de saúde, para quem a acompanha pela internet. E eu vi que a senhora fez uma postagem muito interessante a respeito da poliomielite. Nela é dito que há uma baixa cobertura vacinal do Brasil. Nós sabemos que nós estamos numa campanha agora para vacinar crianças, acredito, corrija-me se eu estiver errada, até de 0 a 5 anos de idade contra a poliomielite no Brasil. E essa baixa cobertura vacinal, ela preocupa. Com a preocupação de que a doença volte a aparecer. Então, gostaria que a senhora comentasse a respeito disso, também destacar a importância da vacinação para as crianças, então, dessa faixa etária. O que eu sempre digo, né? O sucesso da vacina é o seu próprio inimigo, né? Então, o sucesso da vacinação, ela traz um estado de calma e tranquilidade, e aquela aparente ausência de doenças infecciosas na nossa sociedade, né? E isso é graças à vacinação. Então, aí, ao longo dos anos, as pessoas tendem a reduzir a vacinação e até questionar, né? Será que eu preciso vacinar meu filho e tal? A poliomielite é uma doença muito grave, ela traz sequelas motoras permanentes e a vacina é a única forma de prevenção, né? Nós estamos, sim, sob risco de retorno da poliomielite. Foi considerada erradicada no nosso país, mas ainda é presente em outros países. Então, o risco de reintrodução é muito alto, especialmente quando a cobertura vacinal cai abaixo de índices de 80%, 70%, que é o que a gente tem visto. Então, é extremamente importante vacinar as crianças que estão em idade para vacinação, tá? E manter altas coberturas vacinais, né? Eu acho que, claro que a morte é algo muito doloroso, mas uma criança, um indivíduo, uma sequela motora de poliomielite é para o resto da vida, né? Então, cabe aí o alerta para todo mundo, não só contra a polio, mas manter a carteira vacinal em dia, extremamente importante. A carteira vacinal, a nossa campanha de vacinação é exemplo no mundo inteiro, é uma das mais completas. O SUS fornece gratuitamente as vacinas, não é em todo lugar que acontece. Então, vamos usufruir disso, né? Vamos manter as nossas crianças e o nosso futuro protegido. Tá certo, doutora. Obrigada pelas informações. Vale lembrar que nesse sábado, dia 20 de agosto, acontece a campanha de vacinação contra a polio em todas as unidades básicas de Sorocaba, também de toda a região metropolitana de Sorocaba. Doutora, para finalizar já a entrevista, gostaria que a senhora fizesse também aí uma análise geral a respeito das DSTs, que são as doenças sexualmente transmissíveis. Como que estamos hoje em dia, se a senhora ver uma ocorrência de alguma doença em específico que está em alta, que as pessoas estão deixando de se cuidar e de repente transmitindo, às vezes até sem saber que tem a doença? Uma DST que nós temos visto, que tem aumentado bastante o nível de os casos novos, a incidência, é a sífilis, né? A sífilis é uma doença bacteriana transmitida através do sexo e muitas vezes a pessoa pode ser portadora e não ter a sintomatologia clássica, que é o aparecimento daquele cancro duro na região genital, aquela lesão com bordos elevados, né? É muito importante se testar, se você é uma pessoa jovem ou não, mas está em fase sexual ativa, tem vários parceiros, não está em um relacionamento monogâmico, é muito importante testar pelo menos aí a cada 6 meses contra todas as infecções que são detectáveis, né? Hepatite B, hepatite C, HIV, sífilis, né? E utilizar a camisinha em todas as relações. Então, realmente, a sífilis, a gente tem visto um aumento. E existe uma preocupação, porque muitos casos se mostram resistentes à penicilina, que é o tratamento de escolha, né? Então, fico alerta aí para então, a testagem periódica
e o uso de camisinha, inclusive nas relações no sexo oral. Muito bem, para finalizar, doutora, eu sei que então, eu comentei aqui que a senhora está nas redes sociais. Gostaria que a senhora divulgasse as redes sociais da senhora para os ouvintes, para acompanhar o seu trabalho e ficar sempre bem informado. Bom, se alguém tiver alguma dúvida, eu me coloco à disposição. Eu tenho, o meu Instagram é o @DRA, doutora Naíma Fontana, com IH. Também no Facebook, o mesmo nome. Eu me coloco à disposição se alguém tivermos alguma dúvida, alguma pergunta. Eu acho que a informação é o melhor caminho para a gente manter protegido e proteger o próximo. Agradecemos, entrevistamos aqui no Jornal da Manhã, doutora Naíma Fontana, infectologista. Um bom dia para a senhora, uma boa quarta-feira, doutora Naíma. Muito obrigada pelo convite, ótimo trabalho para vocês. 8h28.